versículos 5 até o versículo de número 11. Sentados como todos estão, vamos ler a palavra de Deus. Leamos. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Até o versículo 11, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, amigos, Jesus Cristo é Senhor é uma declaração, em primeiro momento, ou aparentemente simples, porém, essa declaração, Jesus Cristo é Senhor, ela é uma declaração cheia de significado. Ela é uma declaração cheia de conteúdo. Ela é uma declaração cheia de verdade. Se nós pudermos, e vamos fazer, aprofundar um pouco, essa declaração, Jesus Cristo é Senhor, ela abalou, desestruturou o Império Romano no primeiro século da era cristã, nos primeiros 100 anos, a partir do cristianismo ou da vinda de Cristo. Essa declaração, Jesus Cristo é o Senhor, era a resposta que os nossos irmãos do passado, era a resposta que os cristãos do passado, eles davam aos adoradores do imperador. Naquele tempo, havia o culto aos imperadores romanos. E a igreja viveu em meio a essa tensão. Então, dentro daquele contexto de idolatria, dentro daquele contexto de contrariedade da palavra, os cristãos se levantavam e, ao invés de professar, ao invés de declarar que César era o Senhor, eles diziam: não, Jesus Cristo, Ele sim é o Senhor. O fato dos nossos irmãos terem essa reação, o fato dos nossos irmãos terem essa afirmação em suas línguas, fez com que eles fossem perseguidos, fez com que eles fossem tidos como maus cidadãos. Contudo, todavia, os nossos irmãos no passado se mantiveram firmes, se mantiveram seguros na proclamação que faziam. Que proclamação? Jesus Cristo é o Senhor. No texto que nós acabamos de ler, Filipenses capítulo 2, versículo 5 até o versículo 11, nós encontramos o apóstolo Paulo, sobretudo no final do texto, ou seja, no versículo 11, fazendo essa declaração. Tanto é que na palavra diz, Filipenses 2, 11, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ao que tudo indica, meus irmãos, meus amigos, esse trecho que nós temos aí, no versículo número 11, é uma parte de um hino cantado pelos nossos irmãos no passado. Neste texto, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, exorta aos cristãos de Filipos para que eles façam o quê? Para que eles considerem, para que eles atentem no exemplo de Cristo, no exemplo do nosso Salvador. Conforme nós vimos na semana passada e estamos vendo nos últimos domingos, a gente percebe, apesar de ser uma igreja virtuosa, a igreja dos filipenses apresentava algumas dificuldades. Dentre elas, essas divisões que infelizmente ocorriam naquela igreja. Nos versos de 1 até o 4, a palavra de Paulo, e a gente viu isso na semana passada,
visava justamente corrigir esse erro, essas divisões que existiam naquela igreja. Assim, nós chegamos agora no versículo 5 em diante e vemos o apóstolo Paulo completando a sua correção, chamando a atenção dos irmãos para que eles considerem, para que eles vejam, para que eles atentem na pessoa de Cristo a sua humildade e a sua consequente glorificação, para que assim aqueles problemas de desunião fossem resolvidos, fossem remediados, ou fossem resolvidos, fossem remediados. É por isso que no início do versículo 5 o apóstolo Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, ele corrigiu do versículo 1 até o versículo 4, ele mostrou a necessidade da unidade, ele apontou para o problema de divisão. Depois que ele faz essas considerações, depois que ele abre os olhos em relação a isso aí, então o que é que Paulo faz? Ele pega o exemplo de Cristo, para que aqueles irmãos considerassem, para que aqueles irmãos atentassem a sua humildade, a sua consequente glorificação, e esse fosse o remédio de Deus para a resolução de todos aqueles problemas de divisão que havia ou que haviam naquela igreja. Dessa forma, meus irmãos, meus amigos, Paulo ele destaca a humildade vista na pessoa de Cristo, o nosso Salvador. Depois, o apóstolo Paulo mostra a glória que o nosso Salvador ele experimentou na sua ressurreição. Conforme nós estamos dizendo, ele estava apelando para a consciência daqueles crentes, ele estava apelando para a consciência daqueles cristãos, para que eles observassem o exemplo de Cristo e assim eles pudessem resolver os seus problemas de relacionamentos. Assim, nós vamos pegar esse texto na noite de hoje e dividi-lo em duas partes, e dividi-lo em dois pontos. Em primeiro lugar, nós vamos considerar o convite que Paulo faz para nós imitarmos a Cristo, por ser isto uma regra de vida. Mas não só isso. Num segundo momento, nós vamos ver o outro convite que o apóstolo Paulo faz, para nós imitarmos a Cristo, porque este é o caminho da glória. Então, esse convite que Paulo faz, esses dois convites que Paulo faz aqui nesse texto: imitarmos a Cristo, porque esta deve ser a regra da nossa vida. Imitarmos a Cristo, porque na medida em que isso acontece, esse é o caminho para nós experimentarmos a glória de Deus. Por isso, o título da nossa mensagem, o título da nossa meditação na noite de hoje é Considerando a Jesus Cristo. Tanto no convite que ele faz para nós imitarmos a Cristo, em virtude disso ser a regra de vida, ou por esta ser, melhor dizendo, a regra de vida, como também o convite de nós imitarmos a Cristo, por ser este o caminho da glória. Então, vamos começar a consideração desse texto, vamos começar a considerar essas divisões, para que assim a nossa visão do nosso Salvador seja mais clara, para que assim nós possamos atentar para esses convites e de fato evidenciá-los em nossa vida. Então, em primeiro lugar, o convite para imitarmos a Cristo, por ser esta a regra de vida. O convite para nós imitarmos a Cristo, por ser esta a regra de vida. Vejam aí o que nos diz o versículo 6, o versículo 7 e o versículo 8. Eu vou ler esse bloco e depois nós vamos esmiuçar esse bloco e considerar essa verdade e nós imitarmos a Cristo, por ser esta a regra de vida. Veja o que nos diz aqui a palavra de Deus. Diz o seguinte: pois ele quem? Jesus Cristo, de quem Paulo estava falando no versículo 5, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. 7. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Verso 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então, o que é que nós percebemos aqui, meus irmãos? O que é que nós percebemos aqui, meus amigos, nesse trecho de 3 versículos? Nós vemos o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, destacando, mostrando, ensinando a humildade de Jesus Cristo quando ele veio a este mundo.
o apóstolo Paulo mostrando a humildade de Jesus Cristo no seu nascimento, ou, como eu gosto mais de dizer, na sua encarnação. No verso 6 e também no início do versículo 7, o apóstolo Paulo diz: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. O que nós temos aqui nesses dois versos é algo muito profundo da parte de Deus, algo que vai além da nossa compreensão, algo que de certa forma gera e gerou no passado muitas e muitas discussões. Contudo, a gente vai fazer e procurar fazer uma interpretação mais direta, mais simples possível, a fim que nós compreendamos aquilo que Deus ele quer de fato nos mostrar nessa noite de hoje. E o que é que Paulo está nos ensinando? E o que é que a palavra de Deus está nos dizendo? Está nos dizendo que a segunda pessoa da Trindade, que, conforme nós sabemos, foi chamado de Jesus, apesar de ser Deus, não se apegou à condição de Deus, mas esvaziou-se dessa condição. Ou seja, sem deixar de ser Deus, Cristo, ele abriu mão da glória eterna que tinha com Deus, sujeitando-se à lei de Deus, sujeitando-se inclusive às punições da lei de Deus, submetendo-se à autoridade do Pai. É isso que Paulo nos ensina aqui, esse esvaziamento que nós encontramos na pessoa de Cristo, abrindo mão da sua glória divina, vindo aqui à terra, se submetendo à lei, se submetendo às punições de Deus, ao próprio Deus, para quê? Para poder cumprir o plano de salvação, para poder cumprir o nosso plano de redenção. Dessa forma, meus irmãos, meus amigos, a postura, o comportamento, a atitude de nosso Salvador, ao entrar nesse mundo, foi abrir mão. Abrir mão de quê? Dos seus privilégios celestiais. E ele fez justamente com esse objetivo. Ele fez justamente com essa finalidade, de nos remir, de nos salvar, de poder proporcionar a nossa redenção. Agindo dessa forma, procedendo dessa maneira, Cristo estava demonstrando o maior exemplo de humildade que a humanidade poderia ver. Não existe. Nós podemos até analisar a biografia, nós podemos até ler a história de muitas pessoas que até tiveram uma relevância em termos de sociedade, em termos humanísticos, mas nada, absolutamente nada que se compara, que se equivala a essa postura que Cristo ele teve, repito, de abrir mão dos seus privilégios celestiais a fim de vir a este mundo para poder cumprir o plano de Salvador. E é justamente por causa disso que Paulo está exortando os crentes a quê? A ter o mesmo comportamento. É claro que nós nunca iremos nos comportar com o mesmo sentimento do Senhor Jesus Cristo, mas temos esse parâmetro, mas nós temos essa referência, nós temos esse modelo, ou seja, a humildade do nosso Salvador. Se o nosso Salvador foi humilde, se o nosso Salvador abriu mão dos seus privilégios celestiais, se o nosso Salvador ele se submeteu às punições que a lei de Deus exigia para poder assim demonstrar o seu amor, assim também nós devemos fazer. Assim também nós devemos proceder em relação aos nossos relacionamentos pessoais, pautar, demonstrar essa vida de humildade baseado no exemplo do nosso Salvador. Nós somos cristãos. E pelo fato de nós sermos cristãos, recai sobre nós o compromisso de nós seguirmos o modelo de Cristo na nossa vida, em tudo, mas aqui especificamente na sua humildade. Para quê? Para que os problemas de divisão, os problemas de brigas pudessem ser solucionados, pudessem ser cessados naquela igreja. Mas não só isso. O apóstolo Paulo, ele vai além da sua exortação para uma vida de humildade baseada no exemplo de Cristo. Se nós atentarmos para esse texto, nós iremos perceber alguns detalhes.
nós iremos perceber alguns pontos interessantes que o nosso Salvador vivenciou e vivenciou justamente nessa humildade. E aí, quando a gente olha para esse texto, a gente percebe pelo menos 3 maneiras através das quais Cristo vivenciou o maior exemplo de humildade que alguém podia ver, que a humanidade podia constatar. E por que nós podemos dizer isso? Em primeiro lugar, porque Jesus Cristo, nessa sua demonstração de humildade, Jesus Cristo, nessa postura que assumiu, ele assumiu a forma de servo. O Senhor Jesus assumiu a forma de servo, porque a palavra de Deus aqui diz, assumindo a forma de servo. Ou seja, Paulo quer nos ensinar que a vida de Cristo teve como foco, a vida de Cristo teve como objetivo o quê? O serviço. E é interessante, meus irmãos, e é interessante, minhas irmãs, que quando você percebe, quando você analisa a vida de Cristo, você chega a essa conclusão que a sua vida, dentre várias coisas, foi caracterizada pelo serviço. Em primeiro lugar, o serviço a Deus. O serviço a Deus. E por que nós podemos dizer? E por que nós podemos afirmar que a vida do nosso Salvador, que a vida do nosso Redentor foi caracterizada pelo serviço a Deus? Por quê? Porque Cristo, meus irmãos, porque Cristo, meus amigos, Ele cumpriu tudo aquilo que fora exigido por Deus para poder resgatar o seu povo, resgatar a mim, resgatar a você, resgatar a cada um de nós. Não é à toa que o próprio Senhor Jesus Cristo, ao longo do seu ministério, mas em um dado momento, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 28, ele disse, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Nós temos um modelo de serviço a Deus? Temos. Quem é a nossa referência? Quem é o nosso padrão? Quem é o nosso referencial no serviço a Deus? Cristo. Por quê? A sua vida foi caracterizada pelo serviço. Dentre várias coisas, mas em especial no fato da sua disposição de ir à cruz, de dar a sua vida, de derramar o seu sangue, para que hoje eu e você pudéssemos ser servos e servas de Deus. Mas a vida de Cristo, que foi caracterizada pelo serviço, que nos dá esse exemplo de humildade, que é o remédio para podermos resolver os problemas de divisão, nós podemos ver que Cristo também, ele serviu aos homens. O Senhor Jesus, irmãos e amigos, vivenciou uma disposição singular, vivenciou uma disposição única, uma disposição ímpar de atender às necessidades dos pecadores. Que coisa interessante! Ele deixou a sua glória, ele abriu mão das suas prerrogativas celestiais para vir a este mundo e atender à necessidade de quem? De pessoas justas? Não. De pessoas perfeitas? Também não. Mas Cristo veio a este mundo não só para servir a Deus, mas nesse serviço atender à necessidade dos pecadores. Era justamente por causa disso que ele acolhia as pessoas proscritas, ou seja, afastadas da sociedade. Era justamente por causa disso que ele curava enfermos. Era justamente por causa disso que ele ressuscitava mortos. Era justamente por causa disso que ele alimentava as multidões. E é essa a testificação que nós encontramos quando nós lemos os Evangelhos. Ou seja, o serviço que Cristo prestou aos pecadores. Ele serviu a Deus, como também serviu aos homens. Por isso Paulo disse, assumindo a forma de servo. Mas essa humildade ímpar, singular, que o Senhor Jesus Cristo demonstrou, nós podemos vê-la não só no fato de ele ter assumido a forma de servo, mas também no fato de ele ter se tornado semelhante a homens. Cristo, ele se tornou semelhante a homens. Também no versículo 7, olha a frase em destaque que nós temos aí, o apóstolo Paulo chega e diz, tornando-se em semelhança de quem? Tornando-se em semelhança de homens. Através dessa pequena frase, a palavra de Deus nos mostra que Jesus Cristo não foi em nada, absolutamente nada, diferente dos homens, com exceção do pecado. Ao assumir a natureza humana,
Cristo experimentou a condição decaída, enfraquecida e carregada como resultado do pecado. Tanto é que ele teve necessidades físicas, fome, sede, cansaço. Ele se entristeceu, ele se angustiou, ele se desenvolveu fisicamente, ele possuiu famílias, enfim, ele viveu e viveu semelhante a cada um de nós, repito, com exceção do pecado. Já pensou em alguém fazer isso? Vivendo na glória que Cristo vivia, desfrutando da plena comunhão com Deus. Mas por que ele fez isso? Porque ele se assemelhou a nós, nas nossas debilidades, nas nossas fraquezas, com exceção do nosso pecado, na nossa natureza humana. Para quê? Para poder demonstrar esse exemplo ímpio de humildade, para que nós possamos considerar essa humildade e aplicar na nossa vida, nas resoluções de problemas pessoais que porventura nós tenhamos. O nosso Salvador foi humilde, por que eu não devo ser? O nosso Salvador abriu mão dos seus privilégios celestiais, por que eu não devo abrir mão do meu? Ele serviu a Deus, ele serviu aos homens, ele se assemelhou aos homens, mas não só isso, não só isso. Em terceiro lugar, ele foi reconhecido como homem, ou como um homem, também no versículo 7, a outra parte do versículo, reconhecido em figura humana. Então, aqui o pensamento do autor é fechado, mostrando que, como consequência de Jesus Cristo ser semelhante aos homens, ele foi reconhecido como homem. Ele não era um espírito vagueano, ele não era uma alma aqui, não, ele era homem. Talvez aqui resida o problema de alguns. Verem Jesus Cristo apenas como um mero humano, verem Jesus Cristo apenas como um mero homem, dada a sua identificação conosco, mas não verem Jesus Cristo como Deus. Desacreditaram de todas as afirmações que Jesus Cristo fez da sua divindade. Contudo, ninguém jamais poderá argumentar que ele não pudesse ser percebido como ser humano. Cristo foi ser humano, igual a mim, igual a você. Mas não só isso. Nessa sua humilhação, Cristo ele foi obediente até a morte. Olha o que nos diz aí o versículo 8. Olha o que nos diz aí o versículo 8 em relação ao nosso Salvador, essa demonstração de humildade. Na verdade não são 3, são 4 aspectos. Diz o seguinte, versículo 8: tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Cristo, ele chegou ao mais profundo poço, vamos assim dizer. Quando ele fez o quê? Quando ele morreu lá na cruz do Calvário. Quando ele entregou a sua vida lá na cruz do Calvário. Talvez, quando a gente fale isso, talvez quando a gente menciona o fato de Cristo ter morrido numa cruz, isso não representa muita coisa para nós. Talvez nós pensemos que isso seja uma coisa normal, seja uma coisa banal, mas não foi, meus irmãos, mas não foi. Morrer na cruz, em primeiro lugar, era algo que proporcionava dor. Morrer na cruz, em primeiro lugar, era algo doloroso, porque envolvia castigos físicos que antecediam, que precediam a crucificação e até mesmo a crucificação. Horrível coisa era você ser crucificado. Você sofria muito em termos físicos. Era grande a dor, era grande o sofrimento, que foi justamente isso que Cristo fez. Mas não só isso. Morrer numa cruz não só era algo doloroso, não. Morrer na cruz era algo humilhante, porque você carregava o instrumento da morte por toda a cidade, servindo de espetáculo popular, para que depois você fosse morto. Já pensou coisa vexatória? Não só era a morte em si, mas era a humilhação que precedia a morte. Foi justamente isso que Cristo fez. Foi justamente isso que o nosso Salvador fez. E não só isso. Além de ser algo doloroso, além de ser algo humilhante, morrer numa cruz era algo tido como maldito, conforme as próprias declarações que a Bíblia faz. Lá em Deuteronômio, por exemplo, capítulo 21, versículo 23, nos é dito que aquele que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. E Cristo se fez maldição por nós. Cristo se fez maldição por nós. Mas mesmo assim, o Senhor Jesus Cristo não se negou. Mesmo assim, o Senhor Jesus Cristo não se negou. Ele obedeceu e o fez integralmente, independente das consequências, independente daquilo que ele iria padecer, daquilo que as pessoas iriam ver dele. É por isso, é justamente por causa disso, que o autor aos Hebreus, lá no capítulo 5,
versículos 7 até o versículo 8, diz o seguinte em relação ao nosso Salvador: nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Cristo foi obediente até a morte, morte de cruz. Uma morte dolorosa, uma morte humilhante, uma morte maldita. Então, Cristo, ele é o exemplo de humildade. Por quê? Assumiu a forma de servo, servindo a Deus, servindo aos homens, tornou-se semelhante aos homens, foi reconhecido como um homem e foi obediente até a morte, até a morte de cruz. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, nós não podemos jamais deixar de perceber o grande Salvador que nós temos. Daqui a alguns momentos, nós iremos participar da Santa Ceia do Senhor. E a Santa Ceia do Senhor nos leva justamente para esse instante da existência de Cristo, em que Ele se deu, em que Ele se entregou, em que Ele morreu pelos nossos pecados. E essa lembrança, ela deve estar constante em nossas vidas, porque é ela que nos ajuda a compreender um pouco da amplitude e da maravilha da nossa salvação. O nosso Salvador se humilhou, o nosso Salvador desceu ao mais baixo nível, em termos humanos. Então, que grande Salvador, que maravilhoso Salvador nós temos. Então, se Ele assim agiu, se Ele assim procedeu, por que eu também não devo agir? Por que também não devo proceder? A grande dificuldade que muitas vezes nós temos para essa resistência, para esse orgulho, para essa soberba, para essa autojustiça que muitas vezes a gente nutre em nossas vidas, é porque a gente não para pensar. A gente não para refletir na pessoa do nosso Salvador. Na medida em que a gente tem uma visão certa, na medida em que a gente tem uma compreensão exata daquilo que marcou a morte de Cristo, daquilo que envolveu o seu sacrifício, e quando nós pensamos que Ele era o Filho de Deus, que Ele era a segunda pessoa da Trindade, aí a gente chega à conclusão que não temos razões, não temos motivos para sermos orgulhosos, resistentes. Nós somos difíceis nos nossos relacionamentos. Então, falta-nos justamente isso, atentar para Jesus. Façamos isso. Daqui a alguns momentos nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. Nós vamos nos lembrar do seu corpo que foi cravado lá na cruz, do seu sangue que foi derramado lá na cruz. Mas por que ele fez isso? Por causa da sua disposição. Por que ele fez isso? Por causa da sua humildade. E por isso eu devo considerar o seu exemplo, eu devo andar no seu caminho. Então, qual é o convite que o texto sagrado nos faz? Em primeiro lugar, conforme nós estamos considerando, conforme nós estamos vendo, um convite para nós imitarmos a Cristo, porque é esta a regra que nós temos a viver, a praticar na nossa vida. Mas não só isso. E aí nós chegamos ao segundo momento da nossa meditação. Neste texto também, nós encontramos um segundo convite. Ou seja, um convite para nós imitarmos a Cristo, por ser este o caminho da glória. Então devemos imitar a Cristo porque é a regra da nossa vida, devemos imitar a Cristo porque também é o caminho que nós devemos percorrer até chegarmos aonde? Até chegarmos à glória. E vamos ver a partir do exemplo de Jesus. Atendemos para o que o texto nos ensina, versículos 9, 10 e 11. Olhem só aqui o que o texto nos ensina, versículos de 9 a 11. O autor diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Verso 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então aqui, meus irmãos, nesses 3 versos, nós encontramos um segundo aspecto da existência terrena de Jesus. Ele foi exaltado. No ponto anterior, nós vimos que Jesus Cristo ele foi humilhado, a sua humilhação. Aqui,
é a situação oposta. Nós vemos a sua exaltação, o fato de Cristo ter sido exaltado. Uma vez que ele cumpriu, no caso do Senhor Jesus, tudo quanto estava reservado a ele como Salvador, morrendo e morrendo numa cruz, o que foi que Deus fez a ele? Deus o exaltou ao nosso Salvador. É justamente por causa disso que no versículo 9, a palavra de Deus diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Essa expressão que nós temos aí no versículo 9, exaltou sobremaneira, é uma palavra utilizada somente aqui em todo o Novo Testamento. Ela significa que Deus superexaltou a pessoa de Cristo. E isso aconteceu quando o Senhor Jesus Cristo ressurgiu dos mortos, ascendeu aos céus e foi entronizado à direita de Deus. Por isso que é tão importante o domingo. Por isso que é tão importante o dia do Senhor. Porque foi no dia do Senhor que Cristo ressurgiu dos mortos. E na medida que ele ressurge dos mortos, ele começa um segundo estágio na sua vida. Qual o estágio? O estágio que nós chamamos de estágio da exaltação. Ele se humilhou quando desceu, ele se humilhou quando se encarnou, ele se humilhou quando viveu entre nós, ele se humilhou quando obedeceu a Deus até a morte e morte de cruz, mas a sua vida não parou na morte. A sua vida não parou na morte. Nem tampouco no sepulcro que foi lhe reservado. Não. Porque no dia do Senhor, no domingo, Cristo ressurge dos mortos. E aí ele começa a experimentar esse estado de glória. Porque depois ele ascende aos céus. Porque depois ele é entronizado à direita de Deus. Devemos imitar a Cristo. Porque esse também é o caminho e o caminho da glória. Nós percebemos aqui, meus irmãos e amigos, uma diferença, um contraste muito vívido entre esses dois momentos da vida do nosso Salvador. Conforme vimos anteriormente, ele se humilhou, chegando ao ponto de morrer uma morte mais vergonhosa que o ser humano podia ter. Contudo, pelo fato de Cristo ter feito a vontade de Deus, ele agora é exaltado, recebendo o nome que está acima de qualquer outro nome. Esse verbo dar que nós temos aí no versículo, nós encontramos, melhor dizendo, no final do versículo 9, significa que foi algo que foi dado graciosamente ao nosso Salvador. Assim, o nosso Salvador recebeu graciosamente o maior de todos os nomes que pode ser dado entre os homens. E aí, quando nós chegamos a considerar o detalhe aqui desse texto, ou os detalhes aqui desse texto, nós vemos o propósito. Nós vemos a razão da exaltação de Jesus. Por que ele foi glorificado? Por que ele foi exaltado? O versículo 10 diz, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Aqui Paulo visualiza o futuro, o momento em que o nosso Salvador retornará em glória. O texto nos diz que ele será adorado por todos os seres inteligentes e existentes em todas as esferas do universo, quer seja do universo físico, quer seja do universo espiritual. Aqui nesse trecho, nós podemos encontrar três classes de pessoas inteligentes que irão render toda a glória ao Senhor Jesus. Em primeiro lugar, ele será exaltado nos céus, porque o texto assim diz. Ou seja, todos os seres celestiais, os anjos, os arcanjos, os serafins, os querubins, ou seja, todo o exército celestial. Além disso, todos os remidos que se encontram nos céus também farão coro glorificando o nosso Salvador. Todos esses seres o louvarão com prazer e com alegria. Que maravilhoso Salvador, meus irmãos, nós temos. Que maravilhoso Salvador. Todas essas hostes celestiais, todo esse exército celestial, quer de anjos, quer de homens salvos, fazendo o quê? Glorificando o nosso Salvador. Mas não só isso. Cristo será exaltado na terra, diz aqui o texto. Ou seja, todos os seres humanos que estiverem vivos aqui na terra, há de se fazer, claro, uma distinção. Dentre esses seres humanos, haverão aqueles que prestarão louvor ao Salvador com alegria, com exaltação, porque foram salvos por Cristo. Todavia, haverá também aqueles que louvarão a Cristo por profunda tristeza, com profundo remorso, sem arrependimento, pois não enxergaram a Cristo como Salvador, não glorificaram, não atentaram para a sua pessoa, não submeteram a sua palavra. Cristo será glorificado nos céus, Cristo será glorificado na terra, Cristo será glorificado debaixo da terra. Diz também o texto:
aqui, esse debaixo da terra, inclui todos aqueles que estão condenados no inferno: demônios, anjos maus, seres humanos perdidos. A semelhança dos perdidos vivos será uma adoração triste, será uma adoração sem prazer, mas Cristo será exaltado, exaltado por todos. Assim, meus irmãos, meus amigos, seguindo o texto, Paulo ele chega ao ponto mais alto do seu pensamento. Ou seja, além de se dobrarem diante do Salvador, vão confessar com os seus lábios o seu nome. E qual é o nome do nosso Salvador? Aqui no versículo 11 nós sabemos: toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Não era a declaração que era feita pelos nossos irmãos no passado, que contrastava com a declaração que os idólatras do imperador faziam: Cristo é Senhor. Os nossos irmãos diziam: não, César é Senhor. E os nossos irmãos diziam: não, Cristo é Senhor. Fazia essa declaração, mesmo que os levasse à morte, mesmo que os levasse à perseguição, porque essa é a verdade mais linda, mais maravilhosa, profunda que nós podemos encontrar nas Escrituras Sagradas. Jesus Cristo é Senhor. Deus Salvador, aquele que foi enviado por Deus, é Senhor. Essa é a verdade que nós temos e nós temos aqui. É justamente por causa disso que, diante do valor desse nome, diante dessa declaração em si, todos vão se dobrar, todos vão confessar. Essa era a verdade que fazia com que os nossos cristãos, os nossos irmãos do passado, permanecessem firmes na sua condição de servo do Senhor, não obstante as dificuldades que eles teriam que viver, como de fato viviam no império hostil e hostil ao Evangelho. E é interessante que essa declaração que Cristo vai receber, que Ele é o Senhor, essa declaração pela qual muitos morreram, nos diz o texto que ela converge, ela tem como finalidade a glória de Deus. É por isso que no final do versículo 11 nós temos: e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Para quê? Para a glória de Deus Pai. Tudo, absolutamente tudo é para a glória de Deus. Tudo, principalmente a obra do nosso Salvador, principalmente o exemplo do nosso Salvador. E aí, meus irmãos, minhas irmãs, nós devemos atentar, nós devemos considerar para o fato de que é diante desse Senhor que nós nos apresentamos para prestar adoração. Por isso que é tão importante nós estarmos aqui. É por isso que é tão importante nós podermos ter os nossos corações preparados para estarmos aqui. Nós estamos aqui para adorar Cristo. Nós estamos aqui para declarar que Cristo é Senhor. Nós estamos aqui para reconhecer essa verdade do Deus que se encarnou, do Deus que foi enviado. Para quê? Para poder operar a nossa salvação. Que não foi detido pela morte, que ressurgiu dos mortos, que ascendeu aos céus e que hoje se encontra glorificado, exaltado à direita de Deus, regendo o universo, se fazendo presente na vida da igreja, estando conosco todos os dias até a consumação dos séculos, como Ele nos ensinou e nos prometeu momentos antes de partir deste mundo. É diante desse Salvador, meus irmãos, que nós nos encontramos aqui. Por isso que esse momento que nós temos para adorar a Deus, muito embora a nossa adoração, e já vimos isso, ela componha ou faça parte de toda a nossa vida, mas este momento aqui é especial. Esse momento aqui é um momento ímpar, porque nós estamos aqui reunidos como o povo de Deus, reconhecendo essa verdade que Jesus Cristo é Senhor, declarando essa verdade da palavra, e por isso nós devemos fazer com alegria, por isso nós devemos fazer com satisfação, porque esse é um grande privilégio que Deus concede a cada um de nós. Por causa dessa verdade, por causa dessa afirmação, Jesus Cristo é Senhor, muitos irmãos nossos foram mortos, muitos irmãos nossos foram perseguidos, mas eles não abriram mão de fazer essa profissão, de fazer essa afirmação, de fazer essa declaração. Contudo, antes de nós encerrarmos a nossa meditação, eu queria trazer pelo menos mais duas últimas aplicações para nós. Primeiramente para nós, meus irmãos, minhas irmãs, ou seja, Deus, Ele nos chamou, Deus, Ele chamou cada um de nós para poder anunciar esse nome. Que nome? Jesus Cristo é Senhor. Nós fomos salvos por Cristo a fim de fazermos Cristo conhecido. Nós fomos salvos por Cristo a fim de mostrar a sua ímpar humildade, se fazendo homem para salvar os pecadores.
Nós fomos salvos por Cristo a fim de mostrar que todos os homens são devedores da sua glorificação, da sua adoração. Que se não o fizerem por amor, o farão gemer no dia de Cristo. E a gente não pode fugir. A gente não pode fugir dessa responsabilidade. Pregar o Evangelho é mostrar isso. Pregar o Evangelho é mostrar essa verdade. Então, Deus nos chamou com esse objetivo também, de fazermos essa declaração, de fazermos essa afirmação, de fazermos essa proclamação que Jesus Cristo é Senhor. Essa é a responsabilidade e recai sobre cada um de nós. Mas não só isso. E agora, finalizando, dirigindo às pessoas ainda não salvas, chamando a atenção de vocês a quê? A perceberem quem é o Salvador, a quem nós estamos aqui adorando, a quem nós estamos aqui reconhecendo. O Salvador que se humilhou a fim de garantir o perdão do pecado do seu povo. O Salvador que recebe glória, ou que merece toda a glória, que se não for feito aqui por alegria, será feito na eternidade por remorso. Portanto, diante desse fato, o apelo que nós fazemos é que você não se enquadre nesse último grupo. Todos irão reconhecer a glória de Jesus, quer nos céus, quer na terra, quer debaixo da terra. Na terra, debaixo da terra, por parte daquelas pessoas que o farão diante do reconhecimento, mas não farão com alegria no coração, que farão com remorso, por não ter dado ouvido à voz de Cristo. E a voz de Cristo está sendo ministrada, está sendo falada nessa noite de hoje. E faz esse chamado, e faz esse convite. Para quê? Para que você possa reconhecê-lo como Senhor, como Salvador da sua vida. Para que você possa reconhecer a sua fragilidade, a sua pequenez, a sua pecaminosidade, clamar pelo seu sangue, pelo perdão que Ele nos oferece a partir da sua obra, para que assim você possa experimentar a salvação. Esse é o chamado que Deus lhe faz. Essa exaltação que Deus lhe faz, para que você possa considerar a Cristo, não necessariamente como exemplo de humildade, mas considerar a Cristo como o único remédio para a sua salvação. Não há outro caminho, não há outro caminho. Para que você clame por graça, para que o agir de Deus, mediante o Espírito Santo, pela pregação da palavra, possa trabalhar no seu coração, possa transformar a sua vida, possa abrir os seus olhos espirituais, possa abrir o seu entendimento, para que você possa, de fato, reconhecer e acolher essa palavra na sua vida. Este é o convite contínuo que o Evangelho faz, para que você exalte a Cristo, para que você reconheça o seu senhorio, para que você reconheça a sua salvação, para que você experimente a sua comunhão, para que você possa ser mais um daqueles que estarão com Cristo por toda a eternidade. Então, reconheça isso. Clame por graça para que você possa reconhecer, para que a declaração que os nossos irmãos no passado fizeram, Jesus Cristo é Senhor, venha ser também uma declaração proferida pelos seus lábios, mas, acima de tudo, reconhecida no seu coração. Então, que Deus Ele nos abençoe, que Ele aplique a sua palavra em nossas vidas e que nós imitemos a Cristo, por ser isto ou por ser esta a regra da vida e por ser este também o caminho da glória, assim como aconteceu com o nosso Salvador. Então, que Deus Ele nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém.